E aí, na primeira semana, aquela distância só, né? Oi. Aí, boa noite, bom dia, boa tarde. Aí, na segunda semana, um mês depois, elas já me recebem assim. Olha, começando mais um programa e hoje eu estou aqui com a Mônica Nunes, ela que é mestre em educação e também dá aula para imigrantes, ou é migrantes? Eu vou saber isso agora, que eu também não sei. E aí, Mônica, tudo bom? Tudo jóia, Fernando. Uma alegria, um prazer enorme de estar aqui, de conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante, tão até urgente pelas notícias, por tudo que nós estamos vivendo em São Paulo e no Brasil. É isso aí. Né, esses dias. Obrigada. Muito bom, imagina, eu que agradeço. Ô, Mônica, agora é migrantes ou imigrantes? Então, é uma excelente pergunta. Na verdade, nós que temos estudado um pouquinho mais sobre a trajetória das pessoas em situação de refúgio, em situação de migração, nós temos usado, até pela nomenclatura da Acnur, que é um órgão da ONU, né, ligado aos migrantes, né? Nós temos usado a palavra migrante por conta da questão da migração, justamente, muitas das vezes forçada, né? A migração forçada. Por várias situações, né? Doenças, guerras, né? Situações de fome e tudo mais. Então, por que também eu gosto de usar o termo migrante? Porque no Brasil nós temos as nossas migrações. Eu mesmo sou uma migrante de um outro estado. Eu não sou de São Paulo, amo São Paulo hoje, moro em São Paulo há 12 anos, estou em São Paulo há 12 anos. Eu já estou naquela fase que o pessoal brinca, amo odiar São Paulo, odeio amar São Paulo. Eu nunca entendi isso muito bem, mas eu curto São Paulo, eu gosto de São Paulo. Já morei em outros estados, mas a minha origem de nascimento eu sou carioca, pelo sotaque o pessoal vai perceber. Então, eu já sou uma migrante. Então, primeiro que é pra gente desmistificar e tirar mais ainda a questão do preconceito, né? Tudo que era usado antes, os termos, né? Estrangeiro, imigrante, ele trazia mais um distanciamento do que um acolhimento. Então, o termo estrangeiro, ele dentro da sociologia, da psicologia social, da educação, que é a minha área, ele é quase que banido. Porque o estrangeiro para nós soa como você é estranho, você é esquisito, então eu não te aceito. Então a gente trabalha com migrantes ou pessoas em situação de migração obrigatória ou a questão dos refúgios, né? Em situação de refúgio forçado, nós preferimos usar migrantes. Então vamos ser migrantes. Vamos. Ô, Mônica, agora você trouxe até essa coisa, não vou entrar muito nesse assunto, mas essa coisa interessante que você trouxe de, né, você é migrante de São Paulo, né? Aqui dentro do próprio país. E quando a gente fala de Brasil, cada estado acaba sendo um país diferente, né? Com as suas peculiaridades, sotaque, características, palavras diferentes. Então eu achei muito interessante isso que você trouxe, né? E ainda mais em São Paulo a gente encontra gente de tudo quanto é canto do Brasil, né? Então eu achei muito bacana esse ponto. Eu tenho pode ser para uma outra conversa, mas assim, eu tenho várias histórias dessa minha trajetória de migração por dentro do país, né? Eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em Santa Catarina. Nossa. De Santa Catarina fui morar no Paraná, do Paraná fui morar no Mato Grosso, em Cuiabá, na capital. Caramba. E de Cuiabá estou em São Paulo há 12 anos. Então, assim, eu entendo muito bem o que é essa questão de ser migrante, né? Dentro do país, mas ser migrante. Ô, Mônica, agora eu queria entender. Você dá aula de português para os migrantes, é isso? Isso. É um projeto de uma ONG que eu faço parte, junto com uma ação linda da Pastoral das Irmãs Escalabrinianas, que é uma missão no mundo todo, a missão escalabriniana. Ela está no mundo todo com essa ideia do acolher o migrante. Segundo a filosofia delas, a ideia, né, de expressão de fé delas, de que, segundo o texto bíblico, né, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, era estrangeiro e me acolheste. Então, esse texto tão bonito, né,
que Jesus retrata, elas seguem isso bem, né, bem profundamente. Também como a nossa ONG, né, o CityCare, nós também acreditamos dessa mesma forma, que as ações, elas falam muito da nossa fé. Então, podemos fazer essa parceria tão joia, né? Eu sempre agradeço assim, todo o acolhimento lá das irmãs escalabrinianas, principalmente na pessoa da irmã Eva, que é a responsável lá. E começamos com esse projeto. O que nós podemos ajudar? Até porque eles têm outras ONGs com outros projetos de parceria que já ajudam em outras áreas. Uhum. E aí, então, olha, a nossa necessidade hoje, né, que foi apresentado a nós, é o ensino da língua portuguesa. Vocês podem ajudar? Eu falei, opa, mexeu comigo. Eu sou professora há mais de 30 anos, quase 35 anos aí de magistério. E então começamos com esse projeto das aulas de língua portuguesa para os alunos. Nossa, já tivemos o projeto está com mais ou menos uns 5 anos já. Bastante tempo. Mais de 200, 300 alunos. É bastante. 200 alunos, eu creio. É bastante. Hoje em dia, nós estamos com um número bem pequeno, bem reduzido, porque a própria missão está passando por uma transição de recebimento de pessoas de outros países, e muitos que estão chegando lá são os nossos irmãos de língua portuguesa de outros países, principalmente do continente africano. Uhum. E eles já falam português. Ah, entendi. Mas temos lá pessoas famílias inteiras do Afeganistão, de Marrocos. Temos um senhorzinho que ele é muito querido, veio fazer um tratamento de saúde, ele é da Hungria. Mas, assim, já passaram por lá pessoas acho que quase do mundo todo. Não do mundo oriental, no sentido de japoneses, coreanos. Isso não. Eu creio que é por conta da nossa comunidade aqui em São Paulo, tão grande, tão forte, eles acabam acolhendo por eles. Uhum. Mas Oriente Médio, muitos. E ainda até 2020... nós recebíamos muitas famílias, muitas pessoas, muitos migrantes de toda a América Latina. Uhum. Tivemos toda aquela migração dos nossos irmãos latinos, venezuelanos, bolivianos, também argentinos, chilenos, os hispanohablantes, né, que falamos. E aí a necessidade do ensino da língua portuguesa, que é a primeira ponte que a gente precisa fazer, né? Mônica, agora o que eu fiquei curioso é o seguinte, porque quando às vezes tem um idioma similar, né, igual o espanhol, por exemplo, é mais fácil, Sim. Né? Dá um portanhol ali, dá uma enrolada ali, pô, vai tranquilo, né? Agora você pega o pessoal de língua árabe, por exemplo, né? Como é que vocês fazem para ensinar português para eles? É tipo mímica? Então, ótima pergunta também, Fernando. Olha, um pouco de tudo, tá? Claro, com a experiência que eu tenho, eu já fui alfabetizadora, uma das minhas primeiras turmas lá em 1900 e muitas bolinhas atrás, no Rio de Janeiro. Eu era alfabetizadora. E quando você é uma alfabetizadora, você precisa descobrir qual vai ser o teu approach, né? Qual é o teu mindset? Eu quero fazer a comunicação. A pessoa precisa comunicar. Então, você não fica tão restrito ou preocupado com as partes gramaticais da língua no começo. Você deixa a criança, no caso, expressar-se. Depois que ela se expressa, nós começamos a trabalhar, então, as regras com elas, e também dizer o porquê das regras. As regras, elas são feitas, as regras na língua portuguesa, elas são feitas para que todos consigam entender, ter um padrão, né? Como a gente brinca, por exemplo, o telejornalismo nos ensina que nós precisamos falar um único português para ser entendido do Iapoque ao Chuí, né? Entendido em todo o território nacional. Mas a comunicação, aí entra, né, o sotaque, entra a mímica, entra os gestos, entra um pouco de tudo.
Como a minha linha na área de educação passa, né, por todos os educadores e psicólogos, terapeutas, que está muito mais preocupado nessa questão da comunicação e nesse trabalho eu ajudando o outro. Então, assim, vem desde Piaget, Vygotsky, né? A Emília Ferreiro. E, por exemplo, Vygotsky, ele sempre colocou que com o outro eu aprendo mais fácil. Então, o que nós fazemos lá? Fazemos pontes. Eu tenho um aluno que ele só fala 100% persa. Os afegãos falam persa. Eu não consigo falar uma palavra em persa, eu não consigo. Aí dentro deles, né, dentro do grupo, tem alguém que fala algumas palavras em português, em inglês. Eu falo inglês. Então eu começo por ele e ele vai traduzindo para os colegas. Ao mesmo tempo a gente vai estabelecendo uma comunicação e aí usando todas as multimídias necessárias, né? Cartazes. A minha primeira aula geralmente é com o Mapa Mundi. Eu boto o Mapa Mundi no quadro que nós temos lá, a gente tem quadros disso e tal, e eu vou apontando aonde vocês estão, aonde nós estamos, olha a trajetória que vocês fizeram. E tem muitos que não têm a noção. Eles sabem que atravessaram milhas, quilômetros e quilômetros, mas eles não têm ideia que eles estão do outro lado do mundo. É algo muito assim, interessante. Então, a gente vai fazendo essas pontes. Mas tem de tudo. Tem de tudo. Eu imito, desenho, e eu não faço sozinha. Eu tenho uma equipe maravilhosa, um time maravilhoso, que não são de educadores. Olha só. Temos advogados, fisioterapeutas, administradores, mecânicos. Muita gente ajudando, então. Muita gente ajudando. Que legal. E com diversas profissões diferentes. É muito interessante, porque eles trazem novas ideias. Você Muito não bom. fica ali, só tem que seguir Preso, esse roteiro. Não, é muito legal. Muito bom. Mônica, agora eu queria chamar o Heródoto Barbeiro com Opa! a coluna Por Dentro da Máquina, falando um pouco aí dessa máquina pública que o brasileiro construiu e agora a gente tá com esse pepino aí pra resolver e não vai pra lá nem pra cá, né? E aí, Heródoto? Olha, todo mundo sabe que tem uma lei no país que ninguém pode trabalhar por menos do que um salário mínimo. O aposentado, por exemplo, a maior parte deles, tem mais de 20 e tantos milhões de aposentados, o piso mínimo é salário mínimo. Algumas prefeituras do interior do país não estavam pagando nem salário mínimo. Pagavam R$800, R$900, até que finalmente houve uma investigação, uma fiscalização, e disse, não, tem que pagar no mínimo o salário mínimo. E que é que alguns prefeitos disseram, não tenho dinheiro para pagar salário mínimo. Não dá. A arrecadação da prefeitura não dá. Agora pergunta. Quanto ganha o prefeito? Quanto ganham os assessores do prefeito? Quanto ganha o vice-prefeito? Eu não sei por que existe vice-prefeito, mas tem vice-prefeito. Quanto ganha o vereador? Quanto ganha aquele bando que assessora todo o poder lá legislativo municipal? É muito grande. Então, consequentemente, eles não podem, eles têm um teto, né, máximo para gastar com salário. Então, de onde eles tiram? Dos privilegiados, dos apaniguados, daqueles que são responsáveis para ficar no poder para sempre? Não, eles vão tirar das pessoas humildes, que muitas vezes estão limpando a rua, estão cavando um buraco e estão fazendo um benefício para a população. Com muito custo se estabeleceu o seguinte, tem que pagar no mínimo um salário mínimo. E olha, detalhe, se porventura você conhece alguma dessas cidades, não esqueça que vai ter eleição em 2024. Que tal se você desse uma resposta sim ou não para esse pessoal que age dessa forma? É uma sugestão. Muito bom, Heródoto, obrigado. Ô, Mônica, agora eu queria entender o seguinte, porque você lida ali com uma diversidade cultural muito grande no dia a dia. Porque, assim, não é uma coisa assim, não, né, escolhi um povo, é aquilo e beleza. Não, tem um ali, tá. Como é que vocês trabalham com isso tudo? Porque às vezes você fala uma coisa de um jeito, a pessoa pode interpretar aquilo como uma ofensa, né? Por exemplo, os cumprimentos, os gestos, né? Tudo isso. Como é que fica isso? É um desafio,
mas ao mesmo tempo é um desafio muito gostoso, porque assim, você ter que olhar para o outro e literalmente calçar os sapatos do outro, né? Então, nós temos lá pessoas de expressões de fé, de diversas expressões de fé. E, primeiro, nosso time é um time misto. Tem pessoas novas, pessoas mais novas, mais velhas, pessoas, homens, mulheres, né? Pessoas com expressões diferentes também. Para quê? Para ter essa proximidade. Porque, por exemplo, as meninas afegãs, elas não entram em sala de aula se não tiver uma menina lá dentro, uma mulher. Por uma questão de proteção e para nós dizermos para elas que elas também estão protegidas. Mas pelo fato de você ser uma professora mulher, isso já ajuda, não? Muito. Não. Então, aí elas sentam geralmente separadas, né? Ou sentam as famílias inteiras. Aí senta o pai, a mãe e as meninas juntos e os meninos juntos. Aí uma família inteira senta né? Eu faço várias dinâmicas na sala, né? Não fazemos só todo mundo virado para mim, às vezes, né? Fazemos roda de conversa, dinâmicas de grupo. Fazemos muito teatros também para eles entenderem do dia a dia, né? As simulações, né? Como que é entrar numa farmácia e pedir uma aspirina? Como que é entrar num supermercado e comprar que antigamente a gente brincava, a gente brinca até com eles. Antigamente a gente pedia uma dúzia de laranja, hoje em dia tudo é por quilo, é 1 quilo de laranja. Então, coisas que não estão nos livros, estão para além dos livros. E eu faço várias dinâmicas dessas, e sempre com rapazes mais novos, mais velhos, homens mais novos, mais velhos, mulheres mais novas, mais velhas, para elas também ficarem mais à vontade, principalmente as meninas. A questão dos cumprimentos. Sempre nós esperamos partir deles. E é tão bonito, Fernando, porque... Por exemplo, meu contato com as meninas e com as mulheres é muito maior, claro. E aí, na primeira semana, aquela distância só, né? Oi. Aí, boa noite, bom dia, boa tarde. Aí, na segunda semana, um mês depois, elas já me recebem assim. Porque eu sou uma pessoa que eu amo abraçar todo mundo. E aí, eles veem que eu abraço as pessoas do meu time quando eu chego. Então, elas falam, E aí, elas abraçam a mim. Claro que aos homens, de jeito nenhum. Mas elas sentem assim, puxa, essa aqui pode me acolher, né? E é tão, tão lindo porque a gente consegue abraçar, consegue conversar, elas se sentem mais à vontade. E é bem isso, quando, por uma questão de alguma menina, né, de alguma mulher do time não conseguir ir, eu já aviso, porque aí elas não sobem para a sala de aula. Então, até esse respeito a gente tem, esse cuidado a gente tem. E eu fico... Porque, assim, no Brasil aqui a gente faz tudo e pode tudo, né? Sim. Então, homem beija o homem. Sim, né? Por exemplo, eu beijo meu pai no rosto, mas às vezes, dependendo da intimidade que você tem, com o outro você também beija, e abraça, e aperta a mão, né? E aí eu tive uma experiência, assim, a gente fez uma viagem para Israel. E assim, quando você sai do seu país, você tem que... peraí, onde eu tô, como que é aqui, né? E o brasileiro não tem muita noção, né? Não. Então, a gente tava em Israel, aí o pessoal viu as mulheres ali, né, com a burca e tal, achou aquilo demais, assim, não, olha que legal, vamos lá. E já chegou abraçando, assim, gente, e tirando selfie, assim, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Aí, só que assim... O fato da gente ser brasileiro ajudou também a amenizar o problema. Sim. Brasileiro. Brasileiro não sabe nada mesmo, não sei o quê, e tá tudo certo, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. E se a gente vai receber eles, eu acho que mais ainda, essa preocupação de vocês, assim... super importante, né? Super válida, né? Pelo menos para deixar o pessoal mais... como é que se diz? Mais confortável, né? Com certeza. Agora, Mônica, eu fiquei curioso o seguinte, como é que... Em quanto tempo médio, mais ou menos, né, uma pessoa aí de língua árabe, né, ou persa, né, no caso, para começar a falar bem o português, mas bem no sentido assim, não de não ter sotaque. Eu acho que não é essa a expectativa. Eu acho que a expectativa é dela se comunicar bem na rua, no mercado, né, ou no dia a dia dela, quando ela arranja um emprego, né? Quanto tempo, mais ou menos? Eu não saberia te dizer, não temos, assim, dados. Uma métrica. Porque
Primeiro que eu acredito que a aprendizagem, eu acredito na aprendizagem significativa, então ela tem uma variação muito grande. Uhum. Vai depender de muitos fatores. Existem pessoas, eles são extremamente proativos, esforçados, e eles sabem a necessidade. Então, existem pessoas que em 6 meses estão dominando, mas existem pessoas que levam mais de 1 ano, e existem pessoas que em 2, 3 meses estão falando que você fica assim, só está 3 meses aqui mesmo. Que né? doido. Então, são muitas variáveis que a gente tem que considerar. Mas eu sempre digo a eles que eles já estão aqui, eles precisam fazer a imersão. E essa imersão, ela é extremamente importante. Não que você vai negar suas origens, não que você vai negar a sua língua, não é nesse sentido. Mas se você está num outro país, eu gosto muito de uma história que eu falo, você precisa queimar o navio. Né? Não sei se você conhece essa história, a história, né? Então, conta, né, que um grupo de migrantes, um grupo de pessoas que estavam atravessando aí o mar, e vamos conquistar uma nova terra, vamos para uma nova terra, novas oportunidades, e vamos. E aí, colocou todo mundo dentro do navio, então vamos explorar novos conhecimentos, novas terras. Chegaram nessa nova terra, espiaram a terra, olharam, e aí? Tudo bem? Gostaram, tal? Não, é maravilhoso, vamos construir aqui, vamos ficar aqui. Então, aí o líder do navio falou, então, o líder, né, que trouxe todo mundo, então, agora, posso queimar o navio? Ou seja, toda vez que você não queima o navio, que você fica pensando no passado, em que você fica... Não é que você vai negar suas raízes, mas você precisa olhar para o futuro, olhar para frente. E a imersão, ela faz parte disso. Se eu estou numa nova terra... Eu, por exemplo, moro em São Paulo, eu não posso... Assim, eu tenho alguns costumes que eu ainda tenho na minha casa por ser carioca. Uhum. Mas eu não fico nem comparando, nem querendo, nem buscando o tempo todo trazer a cultura do Rio de Janeiro para o meu dia a dia em São Paulo. Uhum. Eu tenho que trazer, eu tenho que queimar o navio. Uhum. Eu estou em São Paulo, como é que os paulistanos vivem? Assim. Então vamos viver assim e tudo bem. Porque senão essa prisão, a ancoragem fica no lugar errado. Uhum. Em vez de estar aonde, né, no futuro, aonde você quer chegar, fica preso. E isso é algo que é notório. Todos os meus estudantes que realmente tomar essa postura de eu vou fazer uma imersão, vou ouvir música brasileira, vou tentar cantar junto, vou ler livros, vou procurar o dicionário, vou tentar falar português com o outro meu colega ali dentro. Eles desenvolvem, né, a aptidão da língua muito mais rápido. Aqueles que ficam muito presos... Eu tenho um aluno lá, numa situação lá, um estudante lá, que ele já está bem uns 9 meses e ele não consegue ainda falar tão bem a língua portuguesa porque ele está sempre... Puxa, mas eu tenho saudade. Não, eu não vou deixar de... Eu falei, mas você não vai perder o seu idioma porque você está numa imersão nesse seu novo idioma. Você vai ter facilidade aqui. E ele é muito resistente. E ele é um dos que menos está desenvolvendo. Em compensação, um outro do mesmo país que ele já até está trabalhando. Olha só. Porque ele... E ajuda mais ainda, né? Porque se ele tá trabalhando no emprego... Eu entrevistei um que é o sírio. Sim, e ele falou assim, o que eu queria era trabalhar com o brasileiro. Porque eu fui trabalhar numa empresa, mas eles me colocaram do lado de outros sírios. Aí não adianta, eu só fico falando, entendeu? Então não, preciso estar ali. Então o fato dele trabalhar com o público também ajudou muito ele, assim. Agora, Mônica, pra gente fechar, eu tô adorando suas experiências. Eu acho que é uma causa, não sei se é uma profissão, né, se eu poderia falar assim, mas muito satisfatória. Eu acho que você vê isso, né, o carinho depois que o pessoal te trata, eu acho que isso é muito legal. Agora, como é que você ensina o pessoal que aqui no Brasil, quando a gente fala não, a gente quer dizer sim, e quando a gente fala sim, a gente quer dizer não? Porque eu acho que isso é a coisa mais difícil de todas. Será que não temos que começar a ensinar para os próprios brasileiros, né? Porque dentro do país,
é muito interessante. Nós temos, na região sudeste, nós aqui da região sudeste, né? Pegando aí, né? Minas, Rio, Espírito Santo, São Paulo. Nós temos muito essa coisa da brincadeira, né? Em diferentes versões, mas temos, né? O paulistano brinca, o carioca até demais, né? O mineiro acredita, aquela coisa toda, e o capixaba fica assim no meio do caminho, né? Mas temos essa facilidade. No sul, por exemplo, em Santa Catarina, quando a gente diz sim, a gente tem que dizer sim, sim mesmo. Porque senão eles literalmente acreditam, eles não acham que quando sim é não e quando não é sim. Várias expressões com eles, com os estudantes migrantes lá, que nós começamos a explicar. Eles fazem cada careta e eles dizem assim... Aí eles... Óbvio, né? A frase final. Mas é muito difícil, professora. Aí eu falei, eu também acho. Mas eu creio que cada um que queira estar nessa trajetória, né, de estar mais próximos deles, né, dos migrantes, de ensiná-los de alguma forma a nossa cultura, precisa estudar um pouquinho, ler um pouquinho de sociologia, de antropologia, de entender um pouquinho das nossas origens também, da língua portuguesa, do português, né, das brasilidades que nós temos aqui, porque recebemos uma família há pouco tempo lá, que são afegãos, eles vieram de Brasília. Eles já vieram com uma língua portuguesa, com algumas brasilidades do Centro-Oeste. Algumas expressões que eu tive que... Não, mas aqui em São Paulo a gente não fala assim. Aqui em São Paulo a gente pede assim, a gente conversa assim. Caramba! Uma das coisas mais difíceis para eles entenderem é o agente que a gente fala. A gente vai e o nós vamos. Mas é plural, professora. Eu falei, mas o agente vai. O agente come, o agente dorme. E nós dormimos, nós comemos. Mas é a gente, professora. E explicar que o agente, é diferente do agente do FBI. Né, que eu brinco, dou sempre esse exemplo, né? Aí eles... Por que vocês complicam, né? E o sim e o não é muito interessante. Eu tenho vários, né, trejeitos também. E aí eu mesmo, né? Quando eles perguntam alguma coisa... Não, então, sim, professora. É não ou é sim? Não, peraí, não. Aí agora a gente vai ter que ir pra gramática. Aí eu brinco, ó, gente. Na nossa cabeça, a vírgula já tá lá, a respiração já tá lá, o ponto já tá lá. Eu quis dizer nesse não, isso aqui. Eu explico mesmo. Eu faço uma total tradução, interpretação. Boto entre parênteses, explico o que eu quero dizer do não, e aí digo o que eu quero dizer do sim, e aí continuamos. Aí eu falo para eles, só que nós fazemos isso automático. Aí eles, ai, professor, eu falei, é por isso que eu digo, imersão, imersão, imersão. Mas sabe, Fernando, essa paixão minha, como eu estava falando um pouquinho antes aí com você, ela começou lá em 2017. Claro, né, que eu tenho descendentes de várias partes do mundo e também de indígenas. Minha bisavó, minha tataravó era indígena, mas meu tataravô era português. Mas eu nunca tinha parado para estudar e pensar. Foi quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado das representações sociais eu tenho até um artigo na revista Dialogia sobre isso. Que esses professores pensam, olham, vivem, como vão trabalhar, né, esses professores e professoras diante dos alunos, já filhos de imigrantes ou os alunos migrantes mesmo. Foi uma experiência linda. Nossas escolas públicas em São Paulo, algumas estão super bem preparadas da prefeitura, algumas estão ainda nos desafios e a caminho, mas eu me surpreendi de uma forma muito positiva, porque o nosso povo é assim, o brasileiro ele é extremamente acolhedor. E daí, olhando isso, então, em 2019, né, eu já estava envolvida com esse projeto que hoje estou da ONG, por conta desses meus estudos com os migrantes.
E eu amo demais estar nesse projeto e vendo o desenrolar deles. Nós tivemos uma festa no final do ano passado, a gente sempre faz a festa de Natal, e ver famílias visitando o centro de acolhida, já morando num bairro, trabalhando, com as crianças na escola, e eles visitando apenas para nos abraçar e dizer muito obrigado pelo começo, é impagável. É como a gente fala, é priceless, né? É impagável. É algo assim que, uau, valeu a pena. Valeu a pena cada esforço, cada momento. Valeu a pena. É muito gostoso. Muito bom. Mônica, fiquei feliz demais de você ter vindo, compartilhar um pouco aí das suas experiências e até pra gente entender um pouco também como que a gente pode ajudar ou facilitar o dia a dia do migrante aqui no Brasil. Então, obrigado. Muito obrigada a você. E olha, se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.